Ciúme. Vamos lá. Última live do ano, hein? Vamos lá, vamos lá. Esperar um pouquinho. Vamos falar de ciúme, hein? Aí depois eu deixo gravado aí, vou deixar no feed e vou colocar no YouTube também. Vamos deixar o pessoal chegar. Acho que eu entrei antes, né? 8h29. Oi, Maria. Vamos para a nossa última live do ano, Maria? Tô só esperando um pouquinho, daí a gente já começa. Acho que eu entrei antes. Tô ansiosa. Uma psicóloga ansiosa. Acontece, né? Bom, vamos lá, vamos começar então. O tema dessa live, ciúme, foi um pedido, né? Na última live, pediram para que falasse de ciúme. Então, vamos lá, né? Vamos entender o que é isso, como que nasce, da onde que vem o ciúme, por que ele continua, como que faz para parar, será que é possível parar? Vamos conversar sobre essas questões, tá bom? E aí, no finalzinho, eu vou responder as perguntas que mandaram nos stories, mas quem estiver assistindo e quiser ir perguntando ao longo da live, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos ver, acho que o pessoal vai começar a entrar ainda. Mas vamos lá, vou começar. Então, vamos lá, ciúme, né? O que é o ciúme? O que é isso? Né? Leia, seja bem-vinda. Vamos lá, o que é o ciúme, tá? Vamos entender essa emoção ciúme, que é uma emoção, tá? O ciúme, ele é o medo de você perder aquilo que te reforça, aquilo que te valoriza. Basicamente é isso, né? Quando a gente sente ciúmes, às vezes é dentro da relação amorosa, às vezes é entre mãe e filha, às vezes entre irmãos, né? Seja o que for. Tem gente que tem ciúme do bichinho de estimação, seja o que for, né? O ciúme é o medo de perder alguma coisa que te reforça, né? Que te valoriza. E aí, você, por conta desse medo, esse medo vai te gerar uma ansiedade. Olha só como que é o movimento do ciúme, né? Esse medo, ele é tão grande que ele vai gerar uma estrutura de ansiedade muito grande, né? E aí, se essa estrutura de ansiedade ela for muito grande, a pessoa vai começar a perder a sensibilidade de perceber que essa emoção, ela está comunicando alguma coisa, né? E normalmente comunica justamente os reforçadores, comunica a importância que aquela pessoa tem para você, né? Que aquela pessoa faz coisas para você que você gosta, que você quer continuar recebendo aquelas coisas. E aí, quando você se sente em ameaça, que em qualquer momento você pode perder isso, você começa a ter essa sensação do ciúme junto com a ansiedade, tá? E aí, o que acontece? A ansiedade, ela vai ficando tão grande, né, por conta desse medo, que a pessoa acaba entrando no ciclo do ciúme,
que ela fica sob o efeito dessa ansiedade, né? E aí que começam os problemas. Porque o que acontece? A pessoa acontece alguma coisa que a pessoa desconfia, que a pessoa acha que ela vai perder aquela pessoa amada. Nesse momento, ela sente uma ansiedade muito grande. E aí, quando ela pergunta, mexe no celular, questiona, investiga, né, faz tudo para descobrir se está acontecendo alguma coisa ou não, e aí a pessoa não vê nada, ela nesse momento ela se acalma. E aí por ela se acalmar, ela entende que fazer isso, essa tentativa de controle, né, essa investigação, essa procura, né, isso vai fazer com que ela se acalme, porque é tão aversivo a sensação da ansiedade que o ciúmes causa, que a gente fica desesperado para se livrar dessa ansiedade. E aí, quando a pessoa questiona, investiga, vê que não tem nada e se acalma, esse comportamento, essa atitude de investigar reforça essa sensação, né, de que ela precisa fazer isso para ela se sentir mais calma, tá? Esse é um ponto. O ciúme, ele está relacionado com a nossa capacidade de observar as potencialidades que a outra pessoa tem, que seria a pessoa que está oferecendo ameaça para o nosso relacionamento, seja qual for o relacionamento. Foi como eu falei, tem gente que tem ciúmes até do cachorro, e aí se o cachorro, né, tá mais animado que para alguém, ela pode sentir ciúmes daquilo com medo de perder esse amor, essa admiração que o cachorro tem pela pessoa, tá? Então, assim, não é só na relação amorosa, né? Relação de mãe e filho, qualquer relação. Então, o que acontece? O nosso cérebro faz uma leitura muito rápida dessas potencialidades, ou seja, puxa, aquela pessoa lá tem várias potencialidades, tem vários adjetivos, tem várias características que me colocam em ameaça, que colocam o meu relacionamento em ameaça. E aí eu começo, então, a sentir ciúme daquela pessoa, né? Da proximidade daquela pessoa, do bichinho, seja do que for, no meu, vamos dizer assim, objeto de amor, seria a pessoa amada, né? Então, o que seria legal de você fazer se você sofre muito de ciúme, né? Começar a observar quem são as pessoas que te causam ciúme, quais são as situações que te causam ciúme, para você conseguir identificar quais são as potencialidades, ou seja, quais são as características que aquela situação, que aquela pessoa tem e que você talvez avalie que você não tem e que você gostaria de desenvolver, tá? E aí, conforme você vai desenvolvendo mais habilidades, ou seja, você vai desenvolvendo uma autoconfiança, você vai cuidando da sua autoestima, e aí não é só da aparência física, né? Das suas capacidades mesmo, da sua potencialidade, ou seja, você se interagir, de você se organizar, né? A organização, ela tem tudo a ver com a ansiedade, e aí como a ansiedade aparece no ciúmes. Você pode, organizando e planejando as coisas, você pode começar a ser mais produtivo. O fato de você ser mais produtiva, você vai melhorar a sua autoconfiança. E aí você vai começar a perceber que você também oferece características, né? Potenciais que são super favoráveis a você, que alguma outra pessoa vai querer ficar perto de você por conta dessas características. Então, poder desenvolver essas habilidades pode te ajudar muito a você não sofrer tanto com os ciúmes. E segura um pouco que a gente vai falar outra coisa. O ciúme intenso, né, aquele ciúme doentio, assim, ele aparece na insegurança dos seus potenciais, na insegurança que você entende que você tem, né, de características que talvez você não tenha,
você percebe que outras pessoas têm, e aí você se sente inseguro e aí vai aparecer esse ciúme, né? E não necessariamente sentir ciúme significa uma prova de amor. Oi, Dani! Não necessariamente, aliás, não significa, tá? O ciúme não significa prova de amor. Eu vou falar isso daqui a pouquinho no mito dos ciúmes, né? Porque as pessoas acreditam isso, que quando tem ciúmes é porque tem amor, se não tem ciúmes não tem amor. E aí você fica nessa crença, nesse entendimento de relacionamento, e você perde a sensibilidade de perceber que o seu parceiro ou a sua parceira pode estar identificando, pode estar te mostrando, provando amor para você, né? De outras maneiras que você não está sensível a perceber, né? Sim, muito, muito, muito. O ciúme é um dos fatores que traz muitos os casais para psicoterapia de casal, né? E que muitas vezes faz mesmo relacionamento, né? E às vezes, quando tá difícil demais de arrumar, às vezes o fim é a melhor solução, né? Tem que analisar caso a caso, mas às vezes sim, né? Então vamos lá. A estabilidade do relacionamento ela é boa por quê? Porque ela ajuda o casal a aumentar a possibilidade de perspectiva de futuro. Então, um casal que briga muito por ciúme é um casal que dificilmente consegue planejar futuro. É um casal que dificilmente consegue se ver juntos daqui a algum tempo ou ficar pensando em coisas boas e positivas. Entende? Como que você começa a pensar em coisas boas, fazer planos bons, positivos, com alguém que tem dia sim, dia não tá brigando por ciúme? Né? Então, é por isso que o ciúme abala tanto uma relação, porque deixa essa relação instável. O fato de estar instável, você não planeja futuro. O ciúme mata, então. E às vezes mata literalmente, né? Quantos e quantos casos que a gente já viu aí no jornal, né? É muito sério, né? Gente, boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Agora eu vou falar o como que nasce esse ciúme. Uma que é uma emoção, né? Então, assim, de perder o reforçador, perder aquilo que nos valoriza. Então, isso a gente, naturalmente, a gente tem esse medo, né? A gente quer se sentir pertencente, a gente quer se sentir aceito. E aí, quando isso não acontece, gera um ciúme, e esse ciúme vai gerar uma ansiedade, e essa ansiedade é o grande problema pra gente, tá bom? Só que vamos parar para pensar no nosso contexto. Oi, Ale, boa noite! Vamos parar para pensar e a gente tem que considerar o nosso contexto. Vamos lá. É muito comum, e presta atenção, é muito comum, eu já presenciei várias vezes, desde pequenininho, a gente ensinar a pessoa a sentir ciúmes. Como assim, né? Sabe quando a criança é pequenininha e aí fala assim, vem cá, beija a mamãe, para querer fazer ciúme pro papai. Ou então, a criança tá beijando lá o irmãozinho, sei lá, e aí a mamãe vira e fala, beija eu também, que não sei o quê. Essas atitudes, né, esses comportamentos que são sutis, que são brincadeirinha, que são coisas assim, vai instalando no outro, vai ensinando a criança já desde pequena a sentir ciúme, né? Vai naturalizando esse ciúme, esse medo de perder, puxa, mas eu não posso perder, vem aqui me dar um beijinho também, né? E aí vai naturalizando e a criança vai crescendo como sendo super natural, né? Que assim, puxa, eu tenho que dividir a atenção. Quando eu não divido a atenção, alguém pode ficar chateado. Pronto, tá começando a instalar o ciúme. Então, a gente aprende também a sentir ciúme, tá? O meio que
que a gente vive, e aí são os familiares, né? São as escolas que a gente frequentou, os cursos que a gente já fez, o local de trabalho, tudo isso influencia. Se a gente for parar para pensar que nós, enquanto humanos, nós somos extremamente sociais, que a gente precisa, né, estar ali em aprovação do outro, para a gente se sentir aceito, para a gente se sentir pertencente de um grupo, a gente se preocupa sim, né? Alguns mais, outros menos, mas a gente se preocupa com a censura pública. Então, quando acontece um evento em que, sei lá, vamos imaginar, fulano traiu fulana, a sociedade em volta, ou seja, os familiares, né, as pessoas que ficam sabendo da situação em volta, elas esperam, isso na nossa sociedade, tá bom, gente? Porque cada sociedade, cada cultura, isso não é universal, né? Existem culturas que têm um planejamento de relação completamente diferente e que o ciúme não aparece na relação matrimonial, às vezes vai aparecer em outras relações, né? Mas vamos lá, acontece a situação, a sociedade à nossa volta, a nossa comunidade familiar, vem aqui, Toby, quer vir aqui? Fica esperando uma posição, de tipo, você não vai tomar uma atitude? Vem aqui, Toby, na live, para todo mundo ver você. Vem aqui. Fica esperando uma posição. Você não vai falar nada? Você não vai se separar? Você não vai fazer nada? Então, a nossa cultura, ela é um pouco fabricada nesse enquadramento, assim, sabe? E isso faz com que a gente se sinta pressionado a ter que tomar uma atitude, né? É claro que isso não é geral, né? Tem pessoas que vão lidar com isso muito bem, mas outras pessoas vão se comportar, ou seja, vão escolher coisas, vão fazer coisas justamente por conta do que acha que as pessoas à sua volta esperam, né? E isso é muito complicado, né? Vamos falar do mito do ciúme. O que é o mito do ciúme? Alguns casais acreditam, e acreditam mesmo, que briga tempera a relação. Que brigar, ter crises de ciúme, ter briguinhas de ciúme é prova de amor e que isso vai dar um tempero para a relação. Primeiro, o que tempera a relação é o medo de perder e não o ciúme em si, né? Não está relacionado à emoção ciúme, está relacionado ao medo de você perder, né? Então, isso está relacionado. Outra coisa, algumas pessoas acabam não percebendo que elas próprias provocam situações de ciúme no seu parceiro, justamente porque entendem que, se brigarem, depois vai ter a reconciliação e a reconciliação mais. E aí ela reforça o comportamento de brigar. Isso acaba acontecendo com casais mais jovens, né? Com casais menos maduros psicologicamente mesmo, né? Não necessariamente de idade, de cronologia, mas que tiveram poucas experiências, que é jovem, né? Então, assim, casado de pouco tempo, que namora há pouco tempo, então isso pode aparecer. E aí, muitas vezes, esse casal aprendeu lá no meio familiar dele que é assim mesmo, que casal briga, né? Não tem aquele ditado, né? Que em relação de marido e mulher não se mete a colher. Então, assim, isso acaba protegendo esse casal de uma certa forma. E isso é ruim, porque quando a gente pensa em violência doméstica, essa é uma crença, né, que desprotege o menos favorecido, né? Aquela pessoa que está sofrendo ali, está apanhando, tá... Enfim, por quê? Porque tem essa cultura, tem essa crença, esse jargão aí, né? De que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e aí ninguém se mete, e aí a coisa acontece do jeito que for ali, e eles vão vivendo de um jeito muito pouco saudável. E aí vai afetando muito a saúde mental dos dois, ou de um mais que o outro, né? Então, o que faz
E aí, o que que faz? O que fazer então com essa emoção que tanto machuca, né? Que até mata, né? Que alguém comentou aqui. O grande segredo, gente, está no seguinte, em você não transformar a sua emoção em atitude. O que que é isso? Né? Quando você sente ciúmes, o fato de você sentir os ciúmes, isso pode ser tranquilo e natural. É lógico que depende do nível que tá, né? Tem pessoas que já sofrem tanto com ciúme que já não é natural mais, já não é tranquilo mais. A pessoa vai apresentar um nível de sofrimento emocional imenso, né? Mas isso acontece porque essa pessoa já se comportou tanto de uma determinada maneira que já entrou nesse ciclo. Qual determinada maneira? O da investigação, o do questionamento, né? O de eu tenho que provar que não é. Porque quando faz isso, é aquele ciclo que eu falei no começo da live, né? Você percebe uma situação suspeita. Aí você fala, opa, vou perder aqui meu reforçador, vou perder isso aqui que eu gosto tanto de receber. Porque vai que ele se interessa por outra pessoa e me larga, não me quer mais. Pronto, é o ciúme. Aí com o ciúme vem a ansiedade desse medo de perder. Fala, caramba, mas e aí se a pessoa me larga mesmo? Vem o medo de perder. E a pessoa começa então a investigar, a fazer coisas para ver se é isso mesmo. E aí muitas vezes não é nada, a pessoa não vê nada. Quando ela não vê nada, ela se acalma e ao se acalmar, ela entende que investigar é bom, que investigar ajuda ela, né? E aí vai virando um ciclo, cada vez mais essa ansiedade vai ficando maior, esse ciúme vai ficando maior, né? Então, a gente precisa, como que se trataria isso em psicoterapia? Fazendo uma grande investigação para a gente entender quais são outros meios que ajudam a pessoa a se acalmar. Quais são outros meios que faz com que a pessoa consiga se acalmar sem precisar investigar. E aí, existem algumas técnicas, né? Uma, por exemplo, é você colocar um timer no seu celular de 25 minutos. Por quê? Porque uma emoção, ela fica na gente mais ou menos esse tempo aí, uns 20, 25 minutos. E você se compromete nesses 25 minutos a não se comportar, ou seja, não transformar os seus ciúmes em atitude, em não investigar, em não perguntar. Nesse momento, vai fazer alguma outra coisa, né? Vai conversar com alguém se você precisar, vai tomar um banho, vai escutar uma música, vai fazer uma comidinha gostosa, vai fazer alguma coisa que você possa suportar passar por esses 25 minutos. Depois desses 25 minutos, se você decidir ainda assim investigar, em perguntar, daí você faz, mas você está fazendo sob escolha e não sob impulso, tá? Porque quando bate os ciúmes, muitas vezes as pessoas reagem com impulso. Bateu, vou perguntar, bateu, vou mexer, bateu, entendeu? E aí é legal você conseguir escolher se você vai perguntar ou não, né? E muitas vezes você vai desistir de perguntar, porque depois de 25 minutos, aquela emoção já deu uma acalmada, você consegue pensar um pouco melhor, né? Menos sobre esse efeito do ciúme e da ansiedade, e aí você não vai perguntar. Você não perguntando, você não está desgastando o seu relacionamento, porque esse movimento de ficar perguntando, de ficar questionando, é cansativo tanto para quem pergunta, como é cansativo para quem recebe a pergunta. Vai chegando um tempo que a pessoa fica de saco cheio, e aí ela vai se afastando mesmo de você. E não é nem porque ela está interessada em outra pessoa, ela vai se afastando porque ela está perdendo interesse em você. Você acaba se tornando uma companhia chata, né? Toda hora vai questionar, toda hora vai perguntar, ai, de novo esse assunto, vai dar briga, vai dar cara feia. E aí você vai se tornando uma pessoa, uma companhia desagradável, né? Concorda comigo? Vocês estão acompanhando, gente? Me falem comigo, vocês estão quietinhos hoje. Hoje eu abri a caixinha do... Voltou, gente? Caiu minha internet aqui. Eu tirei o meu Wi-Fi, vou no meu 4G mesmo. Vocês estão aí? Oi, Bill. Gente, fala comigo. Vocês estão aí? Porque caiu minha internet aqui.
Ó, fala comigo alguém. Deixa eu ver se vocês estão aí, só para eu já tô no finalzinho. Vou falar das perguntas que eu recebi. Gente do céu, vocês estão aí ou eu tô sem internet? Oi, Bill. Legal te ver. Quer dizer, não te vi, né? Mas te encontrar aqui pelo Insta. Bom, vamos lá. Ó, daí hoje eu abri caixinha do... Legal, obrigada, gente. Hoje eu abri caixinha de pergunta, né? E aí mandaram algumas perguntas para mim. Então eu vou responder. Se vocês tiverem perguntas, pode fazer, tá bom? Que daí eu vou responder. Legal. Vamos lá. Então tá. Uma das perguntas foi assim: até que ponto o ciúmes é saudável? E eu achei essa pergunta muito boa, né? Porque realmente, né? Será que é saudável? Pode ser que sim, né? Por quê? Porque tá te comunicando o quanto que aquela pessoa é importante para você, né? O quanto que aquela pessoa faz coisas para você que você gosta, que você quer continuar, que a gente chama de reforçadores, né? Ou seja, você se sentir valorizado, você se sentir amado. Agora, até que ponto que isso é saudável? Até o ponto em que você não fica transformando esses ciúmes em atitudes, em comportamentos que vão prejudicar o seu relacionamento, né? Porque a partir do momento que você começa a transformar essa emoção em atitudes, você daí você entra num perigo, sabe? Disso começar a virar uma bola de neve, aí você vai desgastando esse relacionamento, até às vezes ao ponto de ter violência ou ter um rompimento mesmo. O grande medo, né, da pessoa que sente ciúme acaba acontecendo. Eu era mais ciumenta e não sou mais. É possível a gente não ser mais, né? Claro que é possível, a psicoterapia está aí para ajudar. Amando esse tema, que bom, né? Que bom, espero ajudar vocês aí. Vamos lá. Outra pergunta foi o seguinte: ciúme tem relação com vontade e desejo de controle? Olha só que pergunta boa, né? Vamos lá. O ciúme, ele tem a ver com o medo da perda. Então, tá bem claro isso, né? Agora, essa tentativa do controle já é o comportamento, né? Já é o você tentar se assegurar de que você vai continuar tendo aquilo que te agrada, aqueles reforçadores que te agradam, né? E aí tem a ver também com aquilo que eu falei, que o nosso cérebro, ele consegue fazer uma leitura muito rápida do ambiente, das pessoas que estão ali, e consegue identificar potencialidades que outra pessoa tem que você não tem. Então, vamos pegar um exemplo bem básico, bem fácil de entender. Você chega num lugar, e chega lá com o seu namorado, com o seu marido, vamos pegar esse exemplo que é bem fácil de entender. E chega lá no ambiente, tem uma mulher super bonita, com decotão, sei lá, super atraente. Nesse momento, você vai, já liga um alerta. Por quê? Porque você vai reconhecer rapidamente potencialidades nela, ou seja, um corpo bonito, uma mulher atraente, né? E aí, se você não está se sentindo com o corpo, se você não acha, né, que você tem um corpo bonito, que você é atraente, você vai, nesse momento, você vai se sentir em desvantagem. E aí, naquele momento, aquela mulher começa a ser uma ameaça para você, né? Como se você fosse perder ali o seu marido, seu namorado, porque, né, perder a atenção dele, perder que ele queira ficar com ela e não você mais, ou seja, você identifica essa potencialidade. Então, o ciúme tem a ver com isso, né? Com você ter essa capacidade de identificar coisas, habilidades que você não tem e que a outra pessoa tá esfregando na sua cara ali, né? Quase não tenho ciúmes. Será que não amo o suficiente? Eu falei disso um pouquinho antes, né? O ciúme, ele não tem a ver com prova de amor, né? Não tem a ver com prova de amor. Então, assim, se não tem crises de ciúme é porque não me ama. Se tem crises de ciúme é porque ama. Isso não existe. Isso
É um pensamento completamente sem nexo, assim, tá? As pessoas acabam, às vezes, achando isso e aí pode dar muita confusão. Agora, você não falou que você não tem ciúmes, você falou que quase não tem, é diferente, né? Agora, não sentir ciúmes nenhum, zero, 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 zero. Em momento nenhum, em nenhuma situação, nunca, nunca, nunca. Aí pode ser que a pessoa não esteja te oferecendo mais nenhum reforçador, ou seja, a pessoa já não é mais interessante para você. Entendeu? Isso também é uma coisa que pode acontecer, ué. Assim, tô com a pessoa, mas eu não sinto mais nenhuma pitada de ciúme. Nada, 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 nada. Zero. Pode ser isso, tá? Então, daí eu não sei, teria que ver caso a caso, né? E aí teve uma frase só assim, né? Amigo íntimo do cônjuge. Eu imagino que seja, né? A pessoa sente ciúmes de amigos íntimos do cônjuge. Então, se você tem mais pouco, tá tudo bem, né? Tá saudável, né? Que foi a primeira pergunta, até que ponto que é saudável? Até o ponto que não tá atrapalhando a sua rotina, que não tá atrapalhando o seu relacionamento, né? Sentir ciúmes a gente sente. Agora, teria que investigar também essa última pergunta, né? Do amigo íntimo do cônjuge, né? Teria que investigar, teria que entender o que acontece, como que é essa relação, porque isso também, né? Outro dia, eu não sei se vocês sabem, mas agora eu sou colunista da Rádio Novo Tempo, e aí teve um dia que teve esse tema, né? De amizade entre homens e mulheres, e aí eu estava explorando um pouquinho esse tema, estudando um pouquinho para falar, né, para o pessoal lá da rádio, e aí eu achei uma coisa muito interessante, né? Antigamente, as mulheres, elas conheciam o marido no dia do casamento, né? Muito antigamente aí. Não escolhiam, não se casava por amor. O casamento, ele começou a existir por um acordo entre famílias. Não tinha nada a ver com amor, nada a ver, quando começou, né, o casamento. E aí, as famílias se acordavam ali, né, de tipo a quantidade de lotes, de terras, de bens, e aí, para firmar esse acordo, casava lá os cônjuges, né, e aí se conhecia no dia do casamento. Tá, isso aí era uma coisa. Essa mulher que tá ali para casar, ela só tinha relações com homens da família dela até o dia do casamento, até ela conhecer o marido dela. No dia do casamento dela, ela só tinha relações com outros homens que fossem da família. Então, pai, irmão, avô, só da família. Quando ela conhecia outro homem que não era da família, aí ela casava, e não por amor, né? Por negócios ali. E isso começou a gerar essa ideia de que relação entre homem e mulher é somente uma relação sexual. É somente uma relação assim, que se a mulher se aproximar de outro homem, é somente interesse sexual, né? Então, olha para você ver. Depois o casamento foi mudando, né? Hoje em dia a gente escolhe por amor ou não, mas a gente escolhe com quem a gente quer casar, e aí foi mudando. Então, esse entendimento de que a amizade entre homem e mulher não existe, não tem como acontecer, isso é um entendimento cultural, né? Isso foi uma construção cultural que fizeram, né, diante das situações, que se entende isso, que não é possível, né? Então, por isso que quando, meu marido tem um amigo, isso gera ciúme, né? Isso gera desconfiança, isso já é motivo para... E não necessariamente, né? Não necessariamente, né? É possível que homens e mulheres tenham amizade, ainda que... E as pesquisas falavam o seguinte, ainda que esses amigos tenham interesse sexual, se eles não tiverem nenhum romance, que é possível continuar tendo esse sentimento de amizade, né? Interessante isso, né? Você me conheceu através da TV Novo Tempo, é legal, tô lá direto, e aí agora eu tô toda semana na rádio também,
que é a coluna lá, psique. Aliás, acho que eu nunca tinha falado disso na live, que é recente, acho que tem um mês. Gente, o que eu tinha preparado para falar é isso. Será que ficou claro? Será que vocês entenderam? Será que ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? É a última live do ano, hein? Semana que vem eu trabalho até quarta-feira e depois vou tirar umas fériasinhas aí de uma semana e meia, né? Uma semana e 2 dias. E aí em janeiro eu volto. E daí eu volto às lives também. Não sei se uma vez por semana, de 15 em 15 dias, vamos ver. Mas vocês querem fazer alguma pergunta? Senão eu vou encerrar. Vou deixar salvo, vou colocar aqui no feed e vou colocar na internet. Voltou. A internet está instável, está chovendo muito aqui agora. Quer dizer, ficou comigo até agora, obrigado. Foi bom? E quando a outra parte provoca o ciúme? Sim, eu falei disso também, né? Às vezes a pessoa não percebe. Tá, peraí, Cris, eu já repito para você, só um minutinho. Dani, ó, presta atenção, às vezes a pessoa não percebe que ela tá provocando ciúme, mas a pessoa já aprendeu lá no histórico de vida dela a provocar ciúme, né? O exemplo que eu trouxe é aquele de que quando a criança é pequenininha, e aí tem essas brincadeirinhas de fazer ciúme, vem aqui, dá um beijinho em mim, não sei o quê. E aí a pessoa naturaliza, ela aprende que provocar ciúmes é natural. E aí a pessoa provoca o ciúme. É horrível, né? Mas é uma coisa para se trabalhar em terapia de casal aí, ó. Cris, eu vou repetir, será que você está aí? O que eu falei sobre essa questão dos amigos íntimos é o seguinte, né? Teria que analisar, porque assim, eu não sei não formulou uma pergunta, né? Só jogou assim, né? Amigo íntimo do cônjuge, mas eu entendo que a pessoa sente ciúmes de amizades íntimas do cônjuge. Tá. Tem que entender esse contexto. Que amizade é essa? Como que acontece? Por que tá sentindo ciúmes? Aí o que eu expliquei foi o seguinte, que antigamente as mulheres, elas só tinham relações com outros homens que não fossem da família dela, pai, irmão, etc., no dia do casamento, que o casamento era um acordo feito em famílias por questões de terras, de posse, de bens, não tinha nada a ver com amor. E aí a mulher, por se aproximar de outro homem, o entendimento era de que quando uma mulher se aproxima de outro homem, elas têm, e o homem da mulher tem interesse sexual exclusivamente, tá? Então, a gente cresceu com essa ideia, a nossa sociedade cresceu com essa ideia de que amizades entre homem e mulher vai ter sexo no meio, tá? Só que não é bem assim, não necessariamente. Então, teria que analisar, porque cada caso é um caso. Mas esse ciúme de amigos está aí, né? Nesse entendimento de que sexos opostos não podem ter amizade, que sexos opostos é só para interesse sexual. E nem sempre, né? Às vezes uma das partes tem interesse, mas a outra parte não, e aí continua a amizade. Às vezes os dois têm interesse sexual, mas não fazem nada e continua a amizade. Então depende, né? Teria que analisar, mas essa emoção ciúmes de relacionamento de amigo e amiga, de cônjuge, assim, isso está dentro de uma caixinha social que construíram e que colocaram na gente, que vai se naturalizando e quando a gente não pensa, não reflete, a gente só vai repetindo o comportamento. Tem aquela questão também que eu falei antes da vida pública, ou seja, o que é que os meus amigos vão pensar de um amigo homem, o que as minhas amigas vão pensar do meu marido tendo uma amiga mulher. Então, elas já esperam que eu me comporte de uma determinada maneira, que elas esperam que eu tome uma atitude, que eu não permita isso, que eu não permita aquilo, entendeu? Então, tá tudo dentro disso, de você, a expectativa que as pessoas fazem, o entendimento, não adianta, gente. Por mais que a gente fala assim, eu não me importo com a opinião alheia,
É claro que algumas pessoas se importam menos do que outras, né? Mas nós, enquanto humanos, nós somos seres sociais e a gente precisa estar inserido em grupos para a gente se sentir pertencente, né? Isso é uma coisa que eu já falei em outras lives, né? O porquê que a rejeição, ela dói tanto. Vocês sabem? Vocês estão aí? Nós nos desenvolvemos por 3 estruturas, né? Filogenética, o que é isso? É comum a todos os seres humanos. Então, se eu colocar um feixe de luz no seu olho, a sua pupila vai dilatar. Se eu fizer algum estímulo em você, o pelo vai arrepiar. Isso é comum a todos os seres humanos. Por sermos humanos, a gente faz algumas coisas muito iguais, independente da cultura, é por ser a genética humana, tá? Então, essa é a nossa evolução filogenética e as emoções estão aqui também, né? Depois a gente tem a nossa, o impacto cultural, ou seja, a nossa cultura. Japão é diferente da Alemanha, que é diferente do Brasil, diferente de outros lugares. Então, é a nossa cultura, né? O que a gente aprende, o que é certo, o que é errado. E aí tem o impacto também da nossa história de vida, ou seja, a nossa criação, né? Aquilo que foi ensinado pra gente, as experiências que a gente teve desde quando a gente era pequeno. E aí a gente vai entendendo o mundo de acordo com o jeito que foi ensinado pra gente, de uma forma verbal e não verbal, tá? Então, vamos pegar essa primeira estrutura aqui, que é a filogenética, né? Quando começou a ter o desenvolvimento da humanidade, e aí foram existindo os homens homo sapiens, né? Nós, seres humanos, ia lá vivendo em grupos, não tinha a civilização que tinha, então era um habitat bem natural, né? Montanha, rio, mar, florestas, enfim. Não tinha casa, tinha caverna, né? Pensa lá no primitivo, lá nos homens das cavernas. Eles precisavam viver em grupos e viver em bandos para sobreviver, né? Então, eles distribuíam tarefas, eles se organizavam de uma determinada maneira que era possível a sobrevivência. Então, tinha o grupo que cuidava do fogo, tinha o grupo que cuidava da caverna, tinha o grupo que ia pescar, caçar, coletar, depois vieram os coletores, né? Mas antes disso ainda. Aí, quando alguém do grupo fazia alguma coisa que o restante do grupo não gostava, não aceitava, esse grupo expulsava esse indivíduo. E ser expulso desse grupo significava que sozinho a pessoa não ia dar conta de sobreviver, de fazer todas as tarefas que ele tinha que fazer, tá? Esse medo de ser expulso, essa dor da rejeição, que o nosso cérebro vai entender exatamente como dor, se eu te rejeitar ou se eu te cortar, o seu cérebro vai ser acionado exatamente no mesmo ponto. O nosso cérebro entende rejeição como dor, tá? Por isso que uma pessoa, quando ela está sofrendo por ser rejeitada, não minimizem o sofrimento dela, porque ela está sofrendo mesmo, né? Isso a gente carregou até hoje. Então, quando a gente sente numa situação em que a gente se sente ameaçado, que meu parceiro ou minha parceira vai se interessar por outra pessoa e não vai mais me querer, a gente sente a dor da rejeição. A gente, além de perder aqueles reforçadores, né? Porque eu gosto que ele é carinhoso, porque eu gosto porque a gente conversa, porque eu gosto porque somos parceiros, seja qual for. Eu gosto porque o sexo é bom, seja qual for, cada casal vai ter aí a sua particularidade, né? Além disso, a gente também sofre pela rejeição, né? Porque isso é algo filogeneticamente herdado. Isso aí vai passar aos seus filhos, aos netos, isso vai passar ainda de gerações para gerações, né? Então, gente, a gente sofre, né? Relacionamento não é fácil, mas dá para viver sim.
Então é isso, entendeu? Tem toda essa influência. Por exemplo, quando ela tende a sentir ciúmes, que ela, né, acaba naturalizando isso tem a ver com a influência da história de vida, né? A criação, o jeito que a pessoa aprende a se relacionar. Porque o jeito que a gente se relaciona hoje tem muita influência do jeito que a gente aprendeu a se relacionar, do jeito que a gente se relacionou com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso avô, com o cuidador, com o babá, com a professora da escola, com os amigos da escola, todo mundo, entendeu? Com os desenhos que a gente assistia. Gente, eu falo tanto, ó, dos filmes de princesa, da minha geração lá, ó, quem é década de 80, que pegou, né, e antes disso, né, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, qual mais? Vixe, nem sei. Ariel, essas princesas todas, né, que ficavam à espera do príncipe encantado, porque ele ia vir salvar aquela frágil donzela. Ó, essa é a nossa criação, esse é o nosso entendimento, né, de que é assim a mulher para o homem. Como que são as princesas de hoje em dia? Moana, aquela Valente lá, que eu não sei o nome dela, do cabelão vermelho, Frozen. Nenhuma dessas princesas de hoje em dia, elas esperam um príncipe encantado. Nenhuma, né? Todas elas estão ali por um ato maior, elas se resolvem, elas são heroínas, elas são guerreiras, elas lutam. Nem às vezes tem um beijo de um cara lá. Às vezes aparece um cara, não é mais o príncipe. Então, assim, a influência das meninas dessa geração, dessas princesas, também vai influenciar o jeito delas de olhar para relacionamento, de aprender a se relacionar, claro que sim. Né? Então, tudo, né, que eu sempre falo de ambiente, né? As pessoas que a gente vive, a música que a gente escuta, o filme que a gente assiste, tudo isso, o livro que a gente lê, tudo isso é ambiente e isso vai influenciar na gente, claro que sim. Falei demais. Vocês estão quietinhos. Será que eu tirei a dúvida de todo mundo aí? Obrigado, Cris. Espero ter te ajudado aí. Tá. Então tá bom, gente. Eu vou deixar salvo aqui, vou colocar no YouTube também, para quem perdeu assistir depois, porque eu gostei. É a última live do ano, então eu volto na primeira semana de janeiro. Quem sabe eu já venho com live, não sei, vou pensar, vou me organizar. Se vocês quiserem sugerir tema também, é só mandar mensagem aqui para mim, tá bom? Obrigado para quem assistiu até agora, ficou ao vivo aqui comigo. E até o ano que vem, então, né? Até a próxima. Beijo. Tchau.